Bom dia, meu nome é Giovana Mendonça, eu sou aluna do curso de Pedagogia, segunda licenciatura da Faculdade Unicesumar. Hoje eu vim para explicar como seria a aplicação do meu projeto de literatura infantil como registro parcial para aprovação na disciplina de estágio supervisionado 1. A turma de educação infantil para a qual eu realizarei a atividade do projeto de literatura infantil é o Pré-2, ou seja, alunos de 5 anos. E a literatura escolhida por mim foi a obra de Chico Buarque de Holanda, intitulada Chapeuzinho Amarelo, com ilustrações de Ziraldo. Essa literatura foi escolhida por mim pelo encantamento que eu percebi na história e o motivo da criação dessa história por parte do autor, que a inventou para sua filha Luísa, na época com 4 anos de idade. Então, como eu iniciaria a aula aplicando esse projeto para os meus alunos? A princípio, eu posicionaria as crianças sentadas no chão em forma de roda e eu vou explicar como e qual vai ser a atividade. Vou explicar qual é a história que será contada para eles e perguntar se algum aluno já conhece essa história. Vou mostrar o livro aos alunos, falar das informações da capa, título, ilustrações, autor, dentre outras informações. A literatura será explorada da seguinte forma: eu contarei de uma forma fiel ao texto, fazendo uso das expressões faciais, entonação de voz, mostrando as ilustrações contidas no livro e também colocarei um chapeuzinho amarelo e contarei a história. Dessa forma, espero despertar uma maior atenção dos alunos com relação à analogia da capa do livro, que é Chapeuzinho Amarelo, e a minha figura. A história conta que a Chapeuzinho Amarelo tinha um medo enorme de lidar com as coisas do dia a dia, medo que impedia até de dormir. Dessa forma, eu contarei a história mudando o tom de voz quando for mencionado algo que provoque muito medo na Chapeuzinho Amarelo. Exemplo, ela tinha muito medo do lobo mau. Então, quando eu falar, vou falar lobo mau. Depois, farei uma comparação da história da Chapeuzinho Amarelo com a Chapeuzinho Vermelho. Ou seja, vou perguntar aos alunos se eles conseguem fazer esse paralelo, essa identificação. Uma vez que a Chapeuzinho Vermelho não tinha medo, ela era corajosa. Ao contrário disso, a Chapeuzinho Amarelo era temerosa, ela ficava amarela de medo. Ela não saía de casa porque ela morre de medo das coisas e principalmente do lobo mau. No fim, perguntarei sobre o que eles gostaram na história. E farei uma retrospectiva das partes que foram contadas, mostrando as ilustrações, deixando as crianças apalpar, sentir e explorar o livro. As intervenções sobre as histórias serão feitas com alguns questionamentos. De que vocês têm medo? São perguntas que eu irei fazer. Medo de quê? Vocês já tiveram algum medo que hoje em dia não tem mais? Foi possível perceber que o medo está na cabecinha de vocês e que não existe lobo mau? E que uma das vezes que a gente tem medo de alguma coisa é só porque é desconhecido? Eu desejaria ensinar como moral que a história da Chapeuzinho Amarelo encoraja as crianças a perder seus medos particulares, as estimula a seguir, a enfrentar os seus temores. A história ensina que o medo está no desconhecido, no improvável, simplesmente por não conhecermos. Foi assim que com a Chapeuzinho Amarelo, pois ela tinha medo do lobo até o momento que ela o viu. Ao terminar a contação da história, eu irei pedir aos alunos para se posicionarem em suas carteiras para a realização das atividades coletiva e lúdica que eu passarei. Na atividade coletiva, os alunos farão um cartaz em grupos de 4 a 5 alunos, onde eles ilustrarão as coisas que lhe dão medo. Por exemplo, o lobo mau, a chuva, o escuro. Em seguida, eu pedirei aos alunos que façam um contorno naqueles medos desenhados e que a partir dali, esses medos não existirão mais. Ou seja, vamos prender esse medo e ele não vai mais sair dali.
A atividade lúdica será composta pela confecção de um chapéu amarelo e que eles poderão usar todas as vezes que tiverem medo e lembrar da historinha do Chapeuzinho Amarelo, ou seja, não terão mais medo. As atividades ficarão expostas em um mural e eu pedirei aos alunos que contem essa história para os seus familiares e expliquem o significado do chapeuzinho que levaram, percebendo que o medo foi deixado para trás.